Sejam todos bem-vindos à presença do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos agora, nossos irmãos do YouTube. Eu esqueci de dizer para os que estão chegando hoje, nós temos um canal no YouTube chamado Nova Vida Atos. Um canal no YouTube, gente, ele está com aproximadamente 110 pregações, que, assim, não existem pregações melhores do que as outras, claro, mas são 110 pregações inspiradas na palavra de Deus. Né? Todas as 110 que estão lá, as que têm trazido ao nosso coração, com todas as nossas limitações humanas, são pregações que são fruto de lágrimas, de oração e de muita leitura da palavra. Então você pode se inscrever no nosso canal, Nova Vida Atos, ser um membro do nosso canal e ouvir essas mensagens, assistir essas mensagens, quem sabe enviar uma dessas mensagens para algum familiar seu e ser abençoado. Nós temos também a Nova Vida Atos no Instagram, e você pode nos seguir também no Instagram. Irmão do YouTube, nos siga também no Instagram e fique à vontade para participar conosco. Nós não queremos números de seguidores, nós queremos corações cheios do Espírito Santo de Deus. Essa missão como igreja é favorecer para que você encontre o seu lugar no Senhor, aquilo que Deus tem para ti, o teu chamado, a tua missão, para que você não só receba de nós palavra de Deus, mas que você possa encontrar a fonte da palavra, para que você aprenda o caminho de chegar até a fonte. Então é isso, gente. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Nós estamos aqui para servir a vocês. A nossa igreja, ela se divide em pequenos grupos nas terças-feiras. Então, nas terças-feiras, tem 7 lugares na nossa cidade, né? Aliás, tem 6 na nossa cidade e 1 em outra cidade. Ó. Essa igreja é intermunicipal. Tem um núcleo ali na Caucaia, na Curicaca. Uma casa de 2 irmãos assim, 4 irmãos excelentes, né? Ali na Caucaia tem uma sede também de pequeno grupo e temos mais 6 sedes aqui espalhadas pela cidade. Então vocês fiquem à vontade para participar conosco, nos procure, me procure aos irmãos da recepção e vocês podem se vincular ao pequeno grupo nas terças-feiras, tá certo? Então abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, Jeremias 29, é um dos textos assim que mais tem, assim, um dos textos que tem falado demais comigo ao longo da minha caminhada com o Senhor. Jeremias capítulo 29, é uma carta, e ao final dessa carta tem um texto muito conhecido, né, que é um texto que virou camisa, virou adesivos, virou posts na internet, que diz assim, acho que todos vão conhecer: eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho sobre vós, ou ao vosso respeito, são pensamentos de paz e não de guerra, ou seja, de bem e não de mal, de um futuro e de esperança. Mas antes de chegar nessa parte da carta, há uma série de instruções para que esse versículo 11 da carta se cumpra na minha e na sua vida. Vamos ler o texto? Versículo 1 diz assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 2. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe e os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia... Pronto, agora nós vamos ler a carta. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela,
ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo ao vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que eles cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Até aí. Gente, esse texto ele fala de um momento muito delicado da vida de Israel. Israel, e eu quero que você, enquanto eu estiver falando de Israel, você comece a olhar para o nosso contexto de hoje. Aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Israel estava morando na Babilônia. Morando na Babilônia. Babilônia, na Bíblia, ela representa, sim, o lugar de concentração de todo o pecado. Na Babilônia era o lugar da prostituição, era o lugar da adoração a animais, era o lugar dos sacrifícios humanos. Era um lugar tão terrível a Babilônia que haviam pessoas ou sacerdotes que pegavam crianças e matavam crianças em adoração a deuses. Então tudo o que havia de mais terrível naquela região ali de Israel, nos países próximos vizinhos, estavam na Babilônia. A Babilônia era um lugar de desobediência a Deus. Era um lugar onde cada um fazia o que queria. É um lugar onde o desejo do homem era muito valorizado e o desejo de Deus não era valorizado. Quem estava aqui no domingo passado? Pregação do pastor Wesley sobre permanecer, sobre esticar raízes. E o pastor Wesley, ele pregou sobre João 15, falando sobre aquilo que Deus tem para nós em Cristo. E ele disse assim, olha, o primeiro passo para você conseguir perseverar e permanecer, o primeiro passo é obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor. Então, a Babilônia, ela era justamente o contrário. Era o lugar da desobediência. Então, podemos entender que havia uma distância do propósito de Deus na Babilônia. No entanto, Israel ficou tão orgulhosa, tão pecadora, Israel ficou tão altiva, que veja que coisa, aonde estava Israel? Na Babilônia. Um dia estava lá Israel, no seu orgulho, Jeremias alertando, e aí daria outra pregação, Jeremias disse assim, olha, acordem, Israel, acorda Israel, vocês estão em desobediência, vocês têm trocado o manancial de águas vivas pelas cisternas rotas. Ou seja, vocês têm deixado de buscar o Senhor em troca de coisas podres, de água suja. Vocês têm deixado de beber água limpa para beber água suja. Vocês têm preferido juntar ali uma cacimbazinha no seu quintal, embora a água seja uma água que causa doenças. Tem preferido a água das doenças do que a água pura que vem do céu. E isso é só um exemplo que eu dou para vocês. Por diversas vezes, não só Jeremias, mas outros profetas vinham avisando, olha, cuidado, vocês estão em pecado, vocês estão no lugar da desobediência. E de repente bate a porta Nabucodonosor e o seu exército. E leva muitos israelenses. Primeiro, eles não levam todo mundo, eles levam só a nata, os melhores astrônomos, os físicos, os matemáticos, os médicos, os sacerdotes. E nessa leva vai uma pessoa chamada Daniel e seus amigos. Vão nessa leva. Depois, aí eles vão lá para a Babilônia. Daniel fica assistindo a Nabucodonosor no palácio real, no centro de Israel. Na segunda leva, eles levam os camponeses. Os camponeses, os trabalhadores, os artesãos, os carpinteiros. As pessoas que movimentavam a economia de Israel. Os ferreiros. E nessa segunda leva vai Ezequiel, o profeta que profetizou à beira do rio Quebar. E aí, a cada vez que Babilônia invadia Israel,
mais fraco ia ficando Judá. Entenda que Israel, nos dias de Davi, era dividido em 12 tribos. Era um território grande. Davi, ele foi o rei que participou, que propiciou o maior território físico de Israel. Mas nos dias de Jeremias, das 12 tribos só tinham ficado 2. 10 tinham ido embora no reino do norte, de Samaria, e tinha sido invadida, e de forma que não restou nada de Israel do norte, nos dias do profeta Isaías. Ficou 2 tribos, e a cada vez que Nabucodonosor vinha, acabava tudo, até que por último, na terceira invasão, ele levou quase todo mundo, ele invadiu o templo, ele roubou os utensílios de adoração a Deus, ele queimou as portas e derrubou os muros de Jerusalém. Ali parecia ser o fim, mas Jeremias tinha ficado lá. Aí você imagina a situação: Israel do Senhor, Israel que atravessou o Mar Vermelho, Israel que comeu do maná, Israel que viu milagres, Israel que viu os muros de Jericó caindo, Israel que viu a conquista da terra prometida, Israel dos dias de glória de Davi, Israel governada pelo rei mais sábio de todos os tempos, Salomão, o rei do reinado de paz, o rei que acumulou muitas riquezas. Israel ficou sendo um povo conhecido, de forma que reis de todas as regiões vinham pedir conselhos ao rei Salomão. Dada a sua prosperidade, de repente estava Israel desolada, enfraquecida e agora cativa na Babilônia. E aí ficou o povo: o que vamos fazer, o que vamos fazer? E aí algumas pessoas, para manter o povo animado, começaram a contratar profetas e dizer: olha, essa semana acaba. Aí passava uma semana e não acabava. O cativeiro vai acabar, nós vamos ser livres, vai nascer um novo Moisés. E nós vamos sair daqui. Aí passava uma semana e nada. Aí daqui a pouco levantava-se outro, mentiroso. Olha, próximo mês, vai acabar. E não acabava. Até que Deus manda essa carta a Jeremias. E diz: Jeremias, eu vou te dizer uma coisa. Escreve uma carta aos anciãos de Israel, aos sacerdotes, aos trabalhadores que estão lá na Babilônia, e diz: 70 anos durará o cativeiro. Nem uma semana a mais, nem uma semana a menos. Mas 70 anos é o tempo do meu propósito com você, com Israel na Babilônia. E eu vou moldar um povo. E eu vou moldar um povo que vai orar a mim de novo, e eu o ouvirei. Eu vou moldar um povo que vai clamar, e eu responderei. Eu vou moldar um povo que vai ter fé de novo. Eu vou moldar um povo para receber do céu os milagres. Você entende que a situação física de Israel era muito precária? Sim ou não? No entanto, havia uma promessa muito grande para tirar Israel de lá. Às vezes, gente, a gente está passando por dificuldades, e isso é algo natural do ser humano, é algo natural dos nossos dias, um tempo de dificuldades. A gente olha na internet e o que é que a gente escuta? O que é que a gente lê? Más notícias: a Amazônia pegando fogo, doenças terríveis, não sei quantos casos de sarampo acontecendo, pai matando filho. Hoje eu estava com a Alana num determinado lugar e de repente uma televisão ligada num lugar público, de repente um acidente horrível, um carro bateu numa pedra e morreram 2 pessoas. Aí de repente, num lugar público, criança, idoso, aí de repente um caixão, numa televisão de 40 polegadas. Aí eu: Alana, quem foi que morreu? Aí quando abriu o caixão, 200 quilos de maconha dentro do caixão. A maconha morreu. O que eu quero dizer é que nós vivemos um tempo de más notícias, um tempo de coisas terríveis. Ligue a televisão na hora da bala. As pessoas almoçando e o sangue escorrendo. É desse jeito, irmã Nalinda. As pessoas almoçando e coisas terríveis acontecendo, e manifestações do pecado claramente. E aqui poderia ter outro caminho da pregação, mas eu vou me controlar, para deixar você dormir cedo hoje. Eu vou me controlar. Mas um caminho da pregação que fala sobre dias terríveis que nós estamos vivendo hoje. Você entende que a prostituição está exacerbada por aí? Você entende que nunca se divorciou tanto na nossa cidade? Isso são dados dos cartórios de Fortaleza. Até setembro do ano passado, se tinha divorciado em Fortaleza mais do que todo 2017 junto.
Daqui a pouco vai sair os números do cartório 2019 em relação a 2018. E eu não queria, mas eu já espero um número pior ainda. Divórcios aumentando, assassinatos. Né? A gente vê manchete nos jornais. Semana passada eu estava mudando de canal em 3 canais ao mesmo tempo. Aquela notícia daquela criança que foi assassinada pela própria mãe e pelo companheiro da mãe. Acho que foi no Maracanaú. Vocês viram? Uma criança enterrada, viva. Coisa terrível. Será que os tempos da Babilônia daquele tempo são muito diferentes dos tempos de hoje? Será? Será que nós também não estamos cativos numa determinada Babilônia? No meio a uma sociedade que não obedece mais a Deus, uma sociedade que é cristã, entre aspas, mas que no seu coração é anti-Deus. No seu coração tem valores anti-Deus, anti-família, anti-propósito de Deus. Será? Será que nós conseguimos encaixar essa realidade da Babilônia dos dias de Jeremias na Babilônia dos dias da Igreja Nova Vida? E eu quero te dizer que assim como Israel estava na Babilônia, mas não era da Babilônia, nós estamos nessa Babilônia, mas nós não somos daqui. Nós nascemos no coração de Deus e nós vamos voltar para o coração de Deus. Em Cristo nós temos um novo DNA, uma nova identidade, uma nova certidão de nascimento. Apocalipse 2 diz que nós recebemos em Cristo um novo nome, escrito numa pedra branca, conhecido somente do coração de Deus. Você não é dessa terra, eu não sou dessa terra. Eu pensei que você ia se alegrar com essa palavra. Você não é dessa terra. Você não é da bala, você não é do sangue, você não é dos assassinatos, você não é do caixão de maconha, você não é das coisas terríveis que estão acontecendo. Você não é daqui. João 1,12, a todos aqueles que nele creram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus, e isso é um poder. Ele poderia dizer assim, e a todos que neles creram foi dado o direito de ser feito filho de Deus. Poderia. Ele poderia dizer assim, e a todos que nele creram foi dado o nome de ser filho de Deus. O status, o título, mudou o status lá do Instagram, filho de Deus. Será que é isso? Ele disse não. E a todos os que nele creram foi dado o poder de ser feito filho de Deus. O que significa esse poder? Sabe o que significa a palavra poder? A palavra poder significa a capacidade de realizar. A palavra poder significa algo que antes era teórico e agora se torna prático. A palavra poder significa algo que estava antes no campo do invisível e agora se torna visível, se torna real. Nós temos como igreja do Senhor, você tem como povo de Israel desses dias, o poder de ser feito filho de Deus, ou seja, a capacidade de acordar, de se alegrar, de ser cheio do Espírito Santo, de realizar, de enfrentar a vida de cabeça erguida, de viver com alegria, de realizar nessa terra. E foi isso que Deus disse a Jeremias, olha que coisa interessante. Porque o povo estava meio desanimado. Na linguagem de hoje, o povo estava todo coisado. Aí Deus disse para Jeremias, Jeremias, escreva o que eu vou te dizer. Diga assim a Israel, assim diz o Senhor, construam casas e habitem nelas. Construir casa, gente, como eu posso dizer, é uma declaração de que você quer permanecer ali por muito tempo. Não é não? A não ser que você trabalhe com isso, mas quem constrói uma casa, desenha a planta da casa, sonha com aquele terreno antes, somente um terreno limpo, e você já vê naquele terreno limpo o quarto, a cozinha, a sala. Significa um plano a longo prazo. E Deus disse a Jeremias, construam casas e habitem nelas, ou seja, vivam aí enquanto vocês estão nesse tempo. Sabe por quê, gente? Porque há uma palavra da má notícia, uma voz da televisão, uma voz da mídia, uma voz da internet que quer entristecer o coração da igreja. Dizendo assim, olha, a crise está grande, esse ano está perdido, os casamentos estão se acabando, não tem mais jeito, aí a igreja vai se amofinando com essas más palavras, sabe? Más palavras.
Más palavras que as vozes da mídia, da violência dizem para nós: olha, não tem mais jeito, a sociedade está perdida, o pecado está aí, Satanás está reinando, as coisas estão se acabando, o dólar subiu, a igreja vai se amofinando. Mas eu quero te dizer que não é essa a vontade de Deus para a igreja do Senhor. A vontade de Deus para a igreja do Senhor é que você cresça, é que você escute a voz de Deus, é que nesse tempo que nós estamos aqui nessa terra, enquanto o Senhor nos der fôlego de vida nessa terra, é tempo de construir, é tempo de realizar, é tempo de casar, é tempo de ter filhos, é tempo de plantar, é tempo de comer do fruto daquilo que nós plantamos. Ele disse alguns verbos que eu até anotei para dizer para vocês, que eu coloquei aqui: ordens positivas, habitem, plantem, comam, casem, tenham filhos. Ele disse essas palavras, sabe? Porque às vezes a gente, diante das dificuldades da vida, a gente quer diminuir, a gente quer ficar triste. Quem aqui já viu tanta má notícia que ficou um pouco triste, assim, meio desesperançoso? Quem aqui? Ninguém. 3 pessoas. Então, os demais, Deus abençoe vocês. Estou brincando. Eu sei que cada um de nós, de alguma forma, somos abatidos pelas más notícias da vida. Mas sabe o que acontece? O que deve acontecer? Todas as vezes que chegar uma má notícia da vida no teu ouvido, falando sobre ansiedade, depressão, sobre tristeza da alma, você deve escutar aquilo que vem do Senhor. Você deve abrir os seus ouvidos, sintonizar a rádio do teu coração com a antena do céu, com a produção que vem do céu. Quem aqui já conheceu aqueles rádios bem antigos? Que você ia rodando o dial, né? Aí aquela listrinha vermelha ia se movendo. O pastor Walter lá no Quixadá. Essa parte, se quiser, pode editar. Eu não quero que edite não, mas se ele mandar. A Voz do Sertão, como era, pastor? Como era o nome do programa? Ei, irmã Nalinda, como era o nome da rádio lá? Tinha, irmã. Chegava nem rádio. Enfim, eu acho que era a Voz do Sertão, não era, pastor? Aí o pastor morava aqui em Fortaleza e os pais dele lá em Quixadá. Alô, Sertão. Ele viu no YouTube que era Alô, Sertão. Aí o pastor Walter estudava aqui no colégio com o irmão dele e os pais dele lá no Quixadá. Aí ele ligava para a rádio e dizia assim: ó, mande um recado para o meu pai que eu vou chegar sexta-feira. Aí começou o programa Alô, Sertão, diretamente da terra de Quixadá. Atenção, seu Pio, o Valtinho vai chegar sexta-feira na estação de trem às 18 horas. Leve 2 cavalos. Aí vai ficar sem pregar. Vou ficar de castigo. Mas como era? Para quem era o segundo cavalo? Irmã Nalinda vai com ele. Não, Alana. Eles iam no mesmo cavalo. O outro cavalo era para o irmão dele. Era um cavalo, só um cavalo por... Mas por que o seu Pio, o pai do pastor, ouvia o recado do seu filho? Porque na hora que o seu filho falava, mandava o recado, a rádio dele estava sintonizada com a frequência da voz do seu filho. Você entende o que é isso? A rádio do coração da sociedade de hoje está totalmente sem sintonia com a voz de Deus. Você vai mudando aquele botão da rádio e se você tiver numa frequência bem alinhadinha, você escuta perfeitamente a voz de quem está falando. Mas se você virar um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda, o que você escuta é interferência. O que você escuta é o quê? Estática. É aquele som que não é distinguível, aquele som que é confuso, aquele som que incomoda, aquele som que não orienta, aquele som que não comunica. A igreja do Senhor precisa estar todo dia com o seu coração sintonizado com o céu, para ouvir a voz de Deus. Por que ouve a carta de Jeremias? Porque Israel era boazinha? Não, porque havia um homem de Deus na terra, mesmo no meio da Babilônia, no meio do pecado, que disse: eu vou me ajoelhar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me dedicar, até que o meu Deus fale comigo. Aí Jeremias se dedicou tanto que um dia ele disse: Jeremias, escreve o que eu vou te dizer. Aí Jeremias escreve carta aos exilados. Será que é porque os exilados eram bonitinhos?
Será que é porque os exilados eram preferidos? Não. É porque na terra se ajoelhou um homem que se dispôs a sintonizar o seu coração com o coração de Deus. Você está disposto a ser a voz de Deus no seu trabalho? Você está disposto a ser a voz de Deus na sua casa? Você está disposto a ser a voz de Deus para as pessoas que estão ao seu redor? Você pode estar dizendo assim, Timóteo, mas é porque eu não sou puro, eu não sou digno, não sou capaz. E eu te digo, é verdade, é verdade, é verdade. Nenhum de nós somos. A verdade é que pelo Espírito Santo de Deus e pelas misericórdias do Senhor, Ele fala conosco. Ele se revela à sua igreja. Sabe como é o nome do botão que sintoniza o teu coração com o de Deus? Sabe como é o nome? Se chama santidade. Santidade. Se afastar do pecado, se afastar das vozes da terra, deixar de passar tanto tempo no Instagram, tanto tempo no WhatsApp, tanto tempo ouvindo as frequências da rádio do mundo, do trabalho, da vida, as loucuras, e passar a sintonizar o teu coração com o coração de Deus. Isso é remédio, gente. Isso é remédio contra a ansiedade, isso é remédio contra a depressão. Está lá escrito em Filipenses 4, sejam, pois, conhecidas de Deus as vossas crises. Deixe conhecida de Deus as vossas crises, as vossas súplicas. Que sejam conhecidas de Deus. Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Perto está o Senhor. Ele disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam as vossas crises, os vossos problemas conhecidos de Deus. Com oração, súplica e ações de graça. Aí o que acontece quando você sintoniza, sabe? Eu quero sintonizar o meu coração com o coração de Deus. Aí você vai com oração. Oração é um nível, amém? Súplica. O que é a súplica? É a oração mais intensa. É aquela oração que você ora até conseguir orar. É a súplica. E a ação de graça, sabe o que é? É um coração que durante o processo da Babilônia já está agradecendo a Deus pela saída do exílio, pela saída do cativeiro. Já começa a pedir e ao mesmo tempo já começa a agradecer. Aí vem o milagre, a cura, o remédio que a Extra Farma não tem. O remédio que a Drogazil não tem, que a Pague Mesmo não tem. Sabe qual é o remédio? Ele diz assim, e a paz que excede todo entendimento humano será a guardiã da vossa mente e do vosso coração. É o remédio. Chega lá e pede um pouco de paz. Assim, me dê um grama de paz, me dê uma ampola de paz aí, intramuscular. Não vende. Porque a paz que excede todo entendimento humano vem do céu. Mas para receber essa paz, precisa estar bem sintonizadinho. Se o teu coração está em crise, se a tua mente está confusa, acelerada, há uma síndrome nova, descoberta há poucos anos da psiquiatria, a síndrome do pensamento acelerado. Sabe o que é isso? Uma sociedade cheia de estática, como diz o Anderson. A sociedade que não consegue mais sintonizar com o coração de Deus. Aí fica aquela voz. O que é que está falando? Eu não sei. Ele disse isso, ele disse aquilo, uma palavra solta, uma palavra perdida. Aí as pessoas chegam para a gente e dizem, pastor, eu não sei mais se isso é voz de Deus, eu não sei se isso é voz do inimigo, eu não sei mais se é o meu coração, eu não estou entendendo mais nada, meu pensamento está acelerado, eu vou me deitar, não durmo, eu fico sempre pensando em alguma coisa, parece que tem um furacão dentro da minha cabeça. É desse jeito. É o mal do nosso tempo, mas eu te digo, Filipenses 4 é uma palavra escrita há quase 2000 anos atrás, mas é o remédio para hoje. Jesus é para hoje, o céu é para hoje, o fim do cativeiro é para hoje. Jesus está aqui nesse lugar para te curar, para desacelerar os teus pensamentos e dizendo assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Receba nesta noite, na sua mente e no seu coração, do alívio que vem de Deus. Aí para a gente finalizar a mensagem de hoje, eu queria tratar não só do que foi positivo, no sentido de ordens de Deus para atitudes positivas, como construam casas, habitem nelas, casem seus filhos, tenham planos, realizem. Isso aí daria outra mensagem.
Estou só dando dica aí para os próximos pregadores, se quiserem. Mas há duas expressões que eu gostaria só de pincelar para a gente orar. No meio de tantos façam, faça isso, faça aquilo. Deus disse 2, não faça. Não faça. O primeiro não dessa carta que eu quero compartilhar com você, e se o teu coração estiver aberto para essa palavra, por favor, guarde essa palavra. Ele diz assim, não diminua. Não diminua. Cresça e não diminua. Você consegue se lembrar? Né? Nós temos aqui vários visitantes hoje à noite. Eu não sei a experiência de vocês com Deus, mas a maioria da igreja eu conheço de perto. Mas eu quero te perguntar, te fazer uma pergunta bem íntima. Você consegue se lembrar nesta noite do seu melhor momento espiritual? Você consegue aí no filme da sua vida, no HD da sua memória, fazer uma busca e dizer assim, olha, aquele tempo da minha vida, ou aquela semana, ou aquele acampamento, ou aquela ministração, ou aqueles meses, foi os melhores dias da minha vida com o Senhor. Você consegue? Sim ou não? Precisa dizer qual foi, não. Só dizer sim ou não. Consegue lembrar sim? Mais uma pergunta um pouquinho mais íntima. Você está nesses melhores dias? Se a resposta é não, eu te pergunto, por que você diminuiu? Por que aquilo que estava crescendo na tua vida diminuiu? Aí você vai dizer, Timóteo, porque veio um momento tão ruim na minha vida, porque eu recebi uma má notícia, porque acabou um namoro, porque faltou dinheiro, porque faltou aquilo, porque chegou uma enfermidade. E eu quero te dizer que apesar da Babilônia que está ao nosso redor, há sobre a igreja do Senhor uma palavra de crescimento. Uma palavra de crescimento constante e progressivo. Há uma palavra de Deus sobre a tua vida de um crescimento constante e progressivo. Você antes e eu antes estávamos no lamaçal do pecado. Estamos sendo transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Antes nós estávamos no lamaçal do pecado. Agora nós estamos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus. Antes nós estávamos desfigurados no pecado. Cheio de tristezas, traições, corações feridos, depressivos, angustiados. E a cada culto, a cada dia, a cada oração, você vai sendo limpo, você vai sendo curado, você vai sendo transformado à imagem e à semelhança de Deus. Esse processo tem um fim. Sabe qual é o fim desse processo? É o céu. É quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor. A Bíblia diz assim, assim como Ele é, nós o veremos, assim como Ele é, nós o seremos. Aí é o projeto perfeito concluído. Mas eu quero te dizer, enquanto você está aqui na terra, há uma luz que deve ser gradativamente aumentada nas nossas vidas. É tempo de crescer, Nova Vida. É tempo de crescer e de não parar de crescer. A pregação do pastor Wesley domingo, ela mexeu muito nesse aspecto. Se você não assistiu, veja lá no YouTube, já está lá no YouTube, com o título Permanecer. O pastor Wesley falou sobre estender raízes, sobre estender as fontes, procurar fontes de água, não parar de crescer, não parar de procurar água boa. Né? E aí ele falou sobre a obediência, sobre a vida de Saul e a vida de Davi. Você veja, e ontem a gente conversou sobre isso no PG Amarelo, que Saul ele reinou por quantos anos em Israel? 40 anos. Davi reinou por quantos anos em Israel? 40 anos. Olha que coisa, o tempo é o mesmo. 40 anos de um, 40 anos de outro. Mas olha a diferença gigantesca entre um reinado e o outro. Saul viveu um tempo de guerra, um tempo em que ele mesmo ficou endemoniado, um tempo em que não havia respeito dentro da sua casa, um tempo de pecado dentro do palácio. Davi conseguiu, com um exército de homens comuns, levar Israel ao auge da sua glória. Por quê? Porque ele obedeceu, porque ele cresceu, porque ele não diminuiu, porque ele foi buscar o Senhor para que ele crescesse. Quem quer crescer nessa noite? Quem quer permanecer crescendo nessa noite? Há um fator de crescimento.
há um fator de crescimento. Sabe o que é que faz uma célulazinha se multiplicar em duas? É um fator de crescimento. Tem um professor meu, que ele é um homem muito famoso aí, ele diz assim, quando a gente não sabe dizer o que é aqui, uma coisa, a gente diz que é um fator. Não sabe se é uma enzima, se é uma molécula, se é uma proteína, sabe que é um fator. Não sabe o que é um fator. E como eu não sei o que é também, eu vou dizer, existe dentro de você um fator de crescimento. Porque eu não sei explicar em português, nem talvez em outras línguas, o que eu quero dizer é que dentro de você existe uma necessidade, um desejo de Deus de que você cresça, de que você se multiplique, de que a igreja seja transformada no poder do Espírito Santo de Deus. E a gente vê isso exatamente no nascer de uma criança, no desenvolvimento de uma criança dentro da barriga da sua mãe, que começa a ser uma célula e vai se multiplicando num desejo de crescer, num desejo de se multiplicar, num desejo de ter novas funções, num desejo de romper barreiras. E assim é o ser humano, vai se multiplicando, você diz assim, mas eu parei de crescer. Você que pensa que parou esse processo na tua vida, não parou, não para nunca. Você sabe que os seus ossos, em agosto de 2020, serão totalmente diferentes dos seus ossos hoje. Não há uma célula dos seus ossos que seja a mesma daqui a um ano. Você sabe que toda a sua pele será trocada dentro de 6 meses. Toda. Aí alguém pensa, bem, eu sabia que tu era pele de cobra, né? Que trocava. Agora eu entendi. Você sabia que as tuas células estão em constante processo de crescimento? Aí você vem agora e olha para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor começou só com Jesus. Jesus e os 12. Gente, a gente começa a ler as conversas de Jesus com os discípulos, às vezes a gente ri da imprudência de Pedro, né? Das besteiras que eles falavam, os filhos do trovão. E a gente vai acompanhando e a gente vai lendo e vai, meu Deus, como é que isso deu certo? Jesus não chamou 12 sacerdotes, nem 12 profetas, nem 12 perfeitos, nem 12 estudiosos. Jesus chamou 12 comuns, como eu e como você, para dizer assim, eu sou Deus que transforma pessoas comuns em meus filhos sobrenaturais aqui na terra. Eu sou Deus que pego as coisas menores do mundo para confundir a sabedoria dos homens. E aí ele pegou aqueles 12, ainda tinha um traidor no meio. E confiou o evangelho a eles. Aí você vai lendo e vai se empolgando, né? Olha, eles estão crescendo, estão obedecendo, estão indo atrás, estão realizando milagres, estão orando, estão ajudando Jesus. Até que chega no final da história, o que é que eles fazem? Desistem. No dia que Jesus mais precisa deles na cruz, só quem vai? Só João. Os outros sumiram. Aí você olha, para quem não conhece o final da história, diz, pronto, acabou. Na linguagem bem cearense, morreu Maria Preá. Mas aí, quando Jesus morre, o Espírito Santo vem sobre nós, depositando o seu fator de crescimento. E aqueles homens que antes estavam tão tímidos, escondidos em Jerusalém, morrendo de medo de ir para a cruz também, de repente eles saem de casa. De repente eles começam a orar. De repente do céu vem línguas de fogo sobre eles. De repente aquele homem pecador impuro começa a ser um homem cheio da autoridade do Espírito Santo. Chega um homem aleijado pedindo esmola e diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te, anda. E ele levanta e o milagre acontece. E de repente 2000 se arrependem e são convertidos e falam em novas línguas e começam a pregar. Aí o Império Romano faz o quê? Começa o tempo da perseguição. Aí você pensa, pronto, agora acabou. Sabe o que acontece? Aonde eles iam, a Bíblia diz, o evangelho era pregado. Na Ásia, na Europa, na África. Aquilo que veio para destruir o evangelho foi espalhar. Aí você vai lendo o livro de Atos e diz que Pedro vai seguindo os caminhos de Filipe. E Filipe foi pregando o evangelho e Pedro ia confirmando com o batismo no Espírito Santo aqueles que tinham atendido ao evangelho de Filipe. Sabe o que é isso, gente? É o fator de crescimento que há sobre a igreja do Senhor. Antes depois 12, depois muitos, depois milhares, depois milhões de crentes que tem na terra hoje. Nós somos milhões, eu pergunto, e como nós estamos? Você quer fazer parte dessa igreja que não vai parar de crescer? Quanto mais apertada, mais cresce. Quanto mais perseguida, mais se multiplica.
Ou você quer fazer parte de um povo que fica macambuzo, todo coisado, não vai dar mais certo, ó vida, ó céus. Ou você quer fazer parte de um povo que vai levantar a cabeça e vai dizer: eu vou crescer, eu vou construir casa, eu vou habitar nela, eu vou plantar, eu vou colher, eu vou comer daquilo que eu plantei, eu vou casar, eu vou dar meus filhos em casamento, eu vou prosperar nessa terra. Aonde você quer ficar? Aonde? Não diminua. A igreja vai crescer. E nós? Você sabe que no próximo ano é um ano muito especial para o IBGE. Né? De 10 em 10 anos, o Brasil faz o censo demográfico. 10 em 10 anos, 2020. 2,5 bilhões de reais estão sendo investidos. 2,5 bilhões de reais. 240 mil pessoas estão sendo contratadas para ir de casa em casa, de todos os brasileiros, fazendo um questionário, perguntando qual é a sua religião, quantas pessoas moram aqui, quantos filhos, qual a cor, qual a renda, tal. No final de 2020, nós teremos um número. O Brasil tem tantos milhões de pessoas. A perspectiva é que nós sejamos, no próximo ano, 210 milhões de pessoas no Brasil. Um investimento gigantesco está acontecendo no Brasil para quantificar o nosso crescimento. A Bíblia diz assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos fazer um censo espiritual das nossas vidas? Não precisa de 2,5 bilhões, não. É de graça. Avalie-se e pergunte a si mesmo: eu estou crescendo? Eu tenho crescido no Senhor? Eu tenho me tornado uma pessoa melhor? O pecado tem perdido espaço na minha vida? São perguntas que nós precisamos fazer, não de 10 em 10 anos, como no Brasil se faz, mas todo dia, avaliar, entregar e se arrepender do nosso caminho mau. Sabe por que que tudo voltou a ser como era antes? Sabe por que que depois da carta Israel passou a ouvir a voz de Deus de novo? Sabe por que que depois dessa carta Neemias foi chamado lá no serviço de um reino distante para vir a Israel, reconstruir os muros, reconstruir as portas, reconstruir mais do que tudo o coração de um povo guerreiro? Sabe por que que depois dessa carta Esdras foi chamado para reconstruir o templo de Israel? Sabe por que que depois dessa carta o Josué e Zorobabel foram chamados com os profetas Obadias e Naum para reconstruir um coração de um povo? Sabe por quê? Porque o povo se arrependeu e voltou a clamar ao Senhor. Você quer crescer? Pois se arrependa dos seus pecados. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Pois deixe para trás as velhas coisas. Esse é o primeiro não. Não. Não diminua. Olhe para o seu irmão e diga assim: por favor, não diminua. Não diminua. Cresça. Seja cheio de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. O segundo não. Não se iludam. Não se iluda. Não se iluda. Não se iluda. Sabe por quê? Porque diante das crises do ser humano, você vai ouvir assim por aí no YouTube, nos consultórios de psiquiatria, nos consultórios de tudo no mundo, vão dizer assim: é você que faz, é você que acontece, é você que determina, é você que é o cara, você que é o principal. Tudo anti-Deus, anti-Bíblia. O Evangelho é sobre negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não é você, é Jesus. Jesus é a torre forte, Jesus é o alicerce. Não se iluda. Vocês entendem por que eu digo não se iluda? Porque a humanidade, a ciência tem focado no homem como foco da resolução dos problemas. Nós vivemos no tempo dos coaches. Uma palestra de um grande coach custa 200, 300 mil reais para dizer o quê? Você pode, você consegue, você é o cara, você vai fazer, você vai acontecer. Isso é uma mensagem anti-evangelho. Na carta aos exilados da Babilônia, Deus disse a Israel: não se iluda. Vocês estão ouvindo pregações e profecias que são guiadas pelos seus próprios desejos. Ou seja, a pessoa ia pregar,
Aí pagava o profeta, e dizia que próxima semana vai dar certo. Aí o cara lá dizia, ei, assim diz o Senhor, próxima semana vai dar certo. Aí o povo, profeta. Sabe o que é isso? É um povo que quer ouvir a pregação só do que ele quer ouvir, e não do que ele precisa ouvir. Isso acontece nos dias de hoje. A Adriana postou uma foto no Instagram, depois a Fernandinha replicou. Muito interessante, um pastor pregando e a igreja assim com os cartazes. Não fala de pecado, não, diz que é um mau hábito. Não fala de arrependimento, não, fala das promessas de Deus. Aí tinha um assim, diz como é que eu vou ganhar dinheiro. Aí tinha outro, me diz o que é que Deus acha de mim, as promessas de Deus. Tipo, a igreja diante do pregador escolhendo o que ia ouvir. Claro que ela não estava concordando, era uma crítica da Adriana, né? Ela estava pensando certo. Mas o que eu quero dizer a vocês é que nós vivemos numa geração que quer ouvir a pregação que lhe faz bem, mas aquilo que o Senhor tem para ti não é aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir para crescer, para fazer de ti uma casa forte no Senhor. O homem no centro da sua vida está fadado ao fracasso. O homem que governa a sua própria vida está fadado à ruína. A casa vai cair. Se você está no centro da sua vida, se você está no controle e no domínio dos seus desejos, eu te digo, a casa vai cair. A casa cai. Quantos milionários depressivos, gente? Quantos ricões suicidas, quantos astros, Celino sabe muito bem, do rock, dos músicos internacionais viciados em drogas ou que morreram de overdose. Sabe por quê? Porque quando o homem está no centro, no controle da sua vida, pode sobrar dinheiro, pode sobrar bens, pode sobrar fãs, pode sobrar fama, mas a casa vai cair. Porque não tem estrutura. É como se você pegasse uma casa bem velhinha, caindo os pedaços, e quisesse fazer um prédio em cima. A casa vai cair. Mas em Cristo, nós somos transportados do solo arenoso para a rocha viva do céu. Jesus disse, eu sou a rocha. Ele é a pedra viva, a pedra angular. Sabe o que é uma pedra angular? É aquela pedra que a partir dela tudo é feito, a partir dela tudo é medido, a partir dela tudo é exato, a partir dela tudo é construído. Saia do centro da sua vida, não se iluda. Jesus deve ser o nosso centro, Jesus deve ser o nosso desejo. Agora eu quero falar mais uma vez sobre o pastor Wesley, sobre a pregação de domingo. Ele falou sobre desejo. Ele disse, o meu desejo é que vocês permaneçam em mim e eu em vós. Sabe o que é isso? É um desejo que se casa. Quando nós estamos em Cristo, o nosso desejo é o mesmo desejo de Deus. Aí ele diz, tudo o quanto pedires, eu vos darei se permaneceres em mim e eu em vós. Mas o que a gente quer, irmã Graça? A gente quer assim, ó, tudo que pedir, eu te dou. Glória a Deus, Ele vai me dar tudo que eu quiser. Você confiaria o cartão do banco a uma criança de 5 anos? Você faria isso, Débora? Tu chegaria assim no shopping, lá na ReHap, diria, Caleb, a rocha. Você faria isso? Você faria isso, Ju? Chegar lá na loja americana, na seção do chocolate, e dizer assim, Luna, fique à vontade. Está aqui o salário do seu pai. Você faria isso? Sabe por quê? Porque a criança, ela não entende aquilo que é melhor para ela. Ela vai fazer tudo o que der na telha dela. E vai terminar em doença. Aí nós, como crianças, que não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos, queremos ter o cartão de débito da vida e dizer, é do jeito que eu quero, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou entrar na ReHap espiritual, eu vou entrar na Americanas espiritual e vou encher meu bucho de chocolate e xilito. Aquele que sabe o que é melhor para você é o Senhor. Confia a Ele os seus dias. Confia a Ele o centro das suas decisões. Confia a Ele a sua vontade para que você seja feliz. Para que a casa não caia. Para que a casa não caia. Para que a sua casa seja uma casa firme, uma casa forte, uma casa inabalável. Não diminua e não se iluda. O homem sem Deus
é uma terra seca. O homem sem Deus não tem futuro, mas em Cristo nós podemos todas as coisas.